Boa noite, graça e paz, boa noite, graça e paz, boa noite. Graça e paz, boa noite. Boa noite, graça e paz. Oi. Boa noite. Graça e paz. Como vão vocês? Paz a todos. Graça e paz, hein? Muito felizes por estarmos aqui mais uma sexta-feira abençoada na Mais presença. uma sexta-feira, hein? Amém. Até aqui o Senhor nos ajudou, né? Até aqui o Senhor nos ajudou. Até Amém. aqui o Senhor nos ajudou. Como vocês estão? Como vocês estão? Eu me arrumando aqui. E eu me arrumando aqui. Vou arrumar aqui. Deixa eu arrumar meu cabelo tão difícil de arrumar. Né? Mais Quer um ver? mais um assunto quente para sexta-feira. Vamos aquecer. Uma Vamos... semana dessa aí, né? Teve um friozinho, né? Então eu Hoje, acho que é legal a gente esquentar um pouco o ambiente, né? hoje vai. Vamos falar mais um assunto aí, É, né? Do que anda roubando a energia, que anda roubando a força do ser humano. Vamos tem lá. bastante coisa que rouba energia, né? A gente falou, esse é o terceiro ponto? Não, agora nós estamos no quarto ponto. Quarto ponto, né? No Então a quarto. gente falou nós falamos de quê aqui? Vamos lá. Vamos recapitular, porque nem todo mundo pegou, né? Mas acho que a Aham. gente falou Reclamar foi o número reclamação, a gente falou do reclamar. ponto. Nós Reclamação. falamos o segundo ponto, foi o quê? Você lembra aí? Pensar demais. Pensar demais. Aí nós falamos do terceiro semana passada, que era o quê? Agradar todo mundo. Agradar todo mundo. E hoje nós vamos falar de quê? Viver no passado. Pensou? Que coisa séria é essa, hein? Viver no passado. É uma coisa séria isso aí, viu, gente? E pode ser que pode ser que você seja surpreendido nessa noite, porque às vezes a pessoa até tá vivendo nisso e nem sabe que tá vivendo no passado, né? Então, Vocês viram o post lá? Que interessante. Muito interessante é, o post com o reloginho e a pessoa subindo a escadinha de volta, né? é, Não consegue andar para frente, ela quer sempre andar para trás. A vida dela até exatamente. tenta andar para frente, mas ela tá sempre andando para trás. Na máquina. É, é um negócio bem sério isso aí, né? Um negócio bem Muito. sério porque as pessoas hoje têm até palestras, tem até alguns gurus aí, né? No mercado corporativo que dão até palestras em relação ao que a gente vai falar aí, hoje aqui, né? E hoje É, nós vamos falar embasado em um livro do maior conhecimento espiritual e científico que é a Bíblia, né? é a Porque a palavra. Bíblia é uma palavra de Deus, ela mostra. Você sabe que há um tempo atrás eu estava estudando e a Bíblia tem formas de negócios, a Bíblia nos ensina a fazer negócio, a Bíblia nos ensina toda a forma de crédito, né? A Bíblia nos ensina, a Bíblia ensina engenharia, porque quem é que construiu o Egito se não existia engenharia naquela época, né? A engenharia veio tudo de lá, né? E a Bíblia mostra várias situações, né? Então, a Bíblia é um manual riquíssimo, né? Não posso nem dizer que ele é um livro, mas ele é um manual de vida riquíssimo, porque ela fala bastante coisa
ela nos mostra bastante coisa, né? Então, eu acredito que a Bíblia é algo poderoso na nossa vida, né? Hoje, Além, por quê? Porque ela é inspirada pelo Espírito Santo, né? Ela é a palavra de Deus, né? e hoje a Bíblia vai nos ajudar, esse livro maravilhoso vai nos ajudar a andar para frente. O futuro, não aqueles que estão presos com alguma coisa no passado, com alguma questão no passado. Hoje nós vamos aprender, vamos quebrar as ligaduras do passado, né? E vamos É, caminhar sentido a obediência, vamos levar cativa a nossa mente à obediência de Cristo. Segundo a palavra porque de a gente sabe que é só assim que a gente vai crescer, é só assim que a gente vai poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Amém. Esse versículo, esse ponto aí que o apóstolo Paulo fala da vontade de Deus, quando a gente fica perguntando qual é a vontade de Deus para nossa vida, né? Então a gente tem que saber uma coisa, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então a vontade de Deus ela não tem falhas, né? Porque ela é boa, perfeita e agradável, né? Ela não tem variação, né? Ela é boa, perfeita e agradável em qualquer situação, né? Então, eu acho que isso que é interessante. A palavra de Deus, ela é eficaz, ela é muito boa, né? Então, hoje nós vamos falar, eu queria até, Dani, que você repetisse aí os 4 temas que a gente está tratando, as 4 sextas-feiras que a gente está tratando. O primeiro qual era mesmo? Primeiro Primeiro foi reclamação. Reclamar demais. As pessoas que reclamam, que rouba a nossa energia, isso, que né? roubam a Isso nossa... rouba a nossa energia. São Então, quando a gente reclama muito, são atributos, né? Não atributos, mas são questões da nossa vida que destroem a nossa energia, que suga a nossa energia, a nossa força de viver. Então, o primeiro foi reclamar demais, coisa que nós já fomos libertos já. Primeiro é ponto, nós verdade. fomos libertos. Inclusive, vocês que estão nos assistindo, os amigos, enfim, no, na nossa rede, no Instagram, na direção 12, a gente tá. Essa mensagem tá gravada lá, né? Esse vídeo aí tá gravado lá, essa live, né? E cada ponto. Então, o primeiro ponto foi. A gente foi Reclamar. reclamar, né? O ponto 2 foi pensar demais. Pensar demais. Pensar demais consome a nossa vida, né? Destrói a nossa energia. Também é uma coisa que destrói a nossa energia, arrebenta a nossa energia, deixa a gente cansado, deixa a gente apavorado, deixa a gente mal, né? Então, pensar demais também não é não é muito legal, não. O ponto 3, O terceiro ponto é o agradar a todos, né? Agradar a todo mundo. Isso também é algo difícil, porque já a foram gente ligaduras também. Eu a creio. gente não consegue agradar todo mundo, né? É algo muito difícil de fazer, é muito complicado. A gente agrada um, desagrada o outro, a gente agrada o A, desagrada o B, agrada o B, desagrada o C. Enfim, não dá para agradar todo mundo. Isso também consome nossa energia porque a gente fica maquinando, matutando isso aí, né? E o quarto ponto que nós vamos tratar hoje, O de hoje. Viver no passado. e o quarto ponto é viver no passado. Esse aí é algo terrível, né? Porque viver no passado Terrível. terrível. É terrível porque a Bíblia diz que viver no passado não é nada bom, né? Ela fala que viver no passado não é nada legal, Hoje, né? através da palavra de Deus, nós vamos aprender como deixar o passado no lugar dele lá, né? E viver o presente da melhor forma. Já Tá. ouviu uma brincadeira, um ditado que diz que quem vive de passado é museu, né? E Aham, tem muita já. gente, tem muita gente que vive como um museu, né? Então, É. hoje nós vamos aprender como deixar o passado lá no lugar dele, como uma coisa que foi importante, né? Uhum. Na vida, e vamos aprender a viver o presente da melhor forma, sem que fique roubando, tenha o hábito de roubar a nossa energia.
Porque tem pessoas que ficam, ai, se eu fosse, ai, se eu tivesse, ai, se eu não tivesse, ai, se eu pedisse, ai, se eu não pedisse, ai, se eu tivesse comprado, ai, se eu tivesse deixado de comprar, ai, se eu tivesse casado, ai, se eu tivesse aceitado, ai, se eu tivesse, não tivesse casado, ai, se eu tivesse tido um filho, se eu não tivesse tido um filho, e aquelas coisas, aquelas questões que roubam a energia da pessoa. E a gente tem que aprender que Deus permite coisas na nossa vida e a gente tem que aprender a lidar com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E Deus colocou coisas que a gente precisa aprender a lidar, coisas que vão fazer com que a gente venha crescer na nossa vida. Então, essa coisa de falar, olha, se eu tivesse feito aquilo, ai, se eu tivesse deixado de fazer aquilo, vamos viver, nós vamos viver o melhor agora. Deus vai dar um renovo aí na nossa mente e nós vamos nos libertar dessas cadeias hoje. Então, olha só que interessante. Quando a Bíblia diz, né? Não só a Bíblia diz, mas até um ditado popular, né? Porque a Bíblia diz, mas ela fala de uma outra forma. Mas um ditado popular. Quem olha para trás, tropeça. Né? Então, se a gente está na rua olhando para trás, a gente vai tropeçar, a gente vai bater o rosto em algum lugar. Enfim. Então, olhar para trás não é nada bom. A Bíblia fala que uma pessoa morreu porque ela olhou para trás. Virou estátua de sal. Exatamente. Quem será? A mulher de Ló, ela morreu por quê? Porque ela olhou para trás. Quando Deus decidiu destruir a cidade, mas pela misericórdia salvar a vida de Ló e da sua família, o anjo, quando chegou na cidade para realmente finalizar as coisas, o anjo levou a família e disse, ó, nós vamos sair dessa cidade, mas eu quero que nenhum de vocês olhem para trás, nenhum. Mas o que era olhar para trás naquela época? Olhar para trás era olhar para o passado, né? Não era um olhar para trás, deixa eu ver se alguém fez barulho, alguém puxou minha meia, né? Não, olhar para trás era olhar para o passado, era ter saudade da vida passada. Né? E porque ninguém olhou para trás. Que para ela, segundo ela deixou coisas lá no seu passado, que para ela eram importantes, mas você vê como o coração, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Se Deus pretendia destruir aquela cidade, é porque não tinha nada. Nada de bom. Importante, nada de bom. E muitas vezes nós não entendemos essa questão. E a gente acha, a gente está preso em questões que aparentam, segundo o nosso coração, aparentam ser coisas boas para nós. E no fundo, você vai ver que não é. Não é. Porque Deus tira, né? Ele tira essas coisas, né? Deus, ele afasta essas coisas. Porque coisa que não é boa pra gente, Deus tira. Porque a Bíblia fala da vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, nós temos que fazer uma coisa, confiar nessa vontade. Porque a nossa vontade, ela não é nem boa, ela não é nem perfeita, e muitas vezes ela não é nem agradável. Então, nós precisamos aprender isso, né? Nós precisamos aprender isso. Os nossos olhos precisam ser abertos em relação a essa questão. Que quando Deus nos ensina algo, é porque a gente tem que aprender com o mestre. E quem sabe todas as coisas. Então, às vezes, a gente acha que é bom e não é. E você vê que a esposa de Ló, ela teve uma escolha, né? Então, tudo na nossa vida é uma escolha. E hoje o Senhor vai nos ajudar a aprender a escolher o melhor. Que é nos libertar do passado para que a gente possa ter um futuro. Para que essa coisa ruim que fica consumindo o nosso sentimento, as questões da nossa vida, rouba o nosso tempo e rouba a nossa energia, vão ser desatadas hoje em nome de Jesus. Então, o primeiro versículo que a gente vai, nosso versículo aí que a gente vai acompanhar, está no livro de Levítico, capítulo 26, versículo 10. Levítico 26, 10, né? 6, 10. E eu tenho, assim, um carinho enorme por esse versículo. Meu Deus, ele é tremendo. Porque aí diz, a gente sempre fala para as pessoas na igreja, pessoas que a gente
conversa, muitas vezes eu sempre tenho com as mulheres esses assuntos, né? Que a gente fala assim, ó, né? A pessoa às vezes a pessoa é presa com roupas, né? A pessoa não consegue se desvencilhar de uma roupa. Você fala, ai meu Deus, essa roupa, meu Deus, tem um valor sentimental. Porque essa roupa é do ano de 1900 e bolinha, mas eu gosto muito dessa roupa. E eu sempre falo para as mulheres da igreja, a gente sempre conversa com isso, fala, tira o velho para dar lugar ao novo. E esse versículo diz exatamente isso. Que diz assim, ó, tereis de jogar fora a antiga para dar lugar à nova. Então, quer dizer, as questões da nossa vida, nós temos que jogar muita questão antiga que está prendendo a nossa vida, que está roubando a nossa energia, para que a gente venha, para que Deus venha colocar as questões novas no lugar. E o novo de Deus é sempre o melhor. Eu sempre falo para as mulheres isso. Não tenha medo de se desprender das roupas, do sapato, não. Né? Se tá lá, vamos tirar o velho, porque Deus, ele enxerga isso, que a gente tem um olhar de fé para essa questão também. Se eu tirar o velho, o Senhor vai dar o novo. O Senhor providencie. Quantas mulheres, ó, as mulheres que não me deixam mentir aí, ó, vamos falar aí, ó, no Instagram. Vamos dar o depoimento aí. Que, sabe, fala, nossa, mas isso é libertador mesmo, é um divisor de águas. Fala assim, é verdade. Quando você tira aquelas coisas velhas, né? Que o Senhor não pode te dar um novo, não pode te dar um guarda-roupa novo se você não tirar as questões velhas e antigas que estão lá. Entendeu? Às vezes até os bichinhos, tem uns bichinhos que são roedores de roupas no guarda-roupa, que a pessoa fala, meu Deus, comeu um pedaço da minha roupa, e a pessoa tá presa naquilo. Então, isso é uma questão, parece uma besteira, mas não é não. Isso tem um peso ali, um valor emocional para a pessoa muito grande, ela não consegue. Tem pessoas que se tornam acumuladoras de coisas, né? Fala, não, eu não posso jogar, não, eu tenho que guardar, porque isso sempre tem aquela questão do valor emocional que tem. Não que você tenha que destruir tudo, sair dando, não é, mas tem coisas que precisam sair da nossa vida, né? É igual uma emoção antiga, uma questão, um relacionamento antigo. Tem pessoas que estão relacionando, não conseguem ser felizes na vida com outra pessoa por conta de um relacionamento antigo. Se fosse bom mesmo, sabe? Se fosse bom mesmo, Deus não permitiria que tivesse ido embora. A gente tem que ter isso na nossa mente. Hoje tem muitos... As pessoas falam, ai, mas e se eu tivesse, eu não poderia, ai meu Deus, e tá preso aquilo, né? São questões assim que acabam com a vida emocional das pessoas. Né? Acabam com a vida sentimental, enfim, roubam, né? Coisas que as pessoas estão presas muitas vezes num trabalho. Ai, aquele trabalho, aquele emprego era tudo para mim. Eu saí daquele emprego, ou saíram comigo, né, do emprego, e a pessoa fala, meu, aquilo é tudo para mim. Tem pessoas que ficam doentes porque saíram de um trabalho. E a pessoa está presa lá atrás. Então, quer dizer, a Bíblia diz, o livro de Apocalipse fala que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E a que ele fecha, ninguém pode abrir. Então, é uma questão muito séria. Então, nós precisamos começar a viver através da palavra de Deus para a gente entender que são coisas que, se tivessem que ser de Deus para a nossa vida, não teriam ido embora. Né? Então, a gente precisa entender essas questões, abrir nosso entendimento para falar assim, não, se não era para ser, então Deus tem o melhor para mim. A gente tem que entender assim, Deus tem o melhor para minha vida, tem o melhor para minha vida. Então, você tem que começar a proferir essas palavras, Deus tem o melhor para minha vida. Então, se for embora, é porque não era o melhor de Deus para minha vida, né? Então, terei... nessa época, então, você vê, nessa época a gente está enfrentando aí, eu tenho certeza que tem muitas pessoas desesperadas em relação ao trabalho, ao emprego. Pessoas que perderam, né, seus empregos e falar aquilo pessoas que estão desesperadas, pessoas que ficaram sem o emprego. Estão doentes por conta de uma porta que foi fechada. Exatamente. Mas eu tenho certeza que a partir dessa noite, Deus vai fazer uma grande obra na sua mente, aí no seu coração, e você vai sair dessa live diferente,
tá? Proferindo palavras de vitória, que fala assim, ó, se Deus fechou aquela porta, é porque ele tem uma muito melhor e uma muito maior para abrir a partir desse tempo, desse novo tempo. Vai ser um novo tempo. Então, é aquele reloginho lá do post. Você vai Exatamente. ficar ao contrário daquilo lá. Você não vai ficar subindo degraus em direção ao seu passado, mas você vai dar a reviravolta na sua vida e vai falar assim, olha, a partir de agora eu vou viver o melhor de Deus, o melhor para o futuro que Deus tem para mim. Você vai sair Exatamente. A gente não pode ficar preso. Diferente, não pode. A gente não pode ficar preso nas decepções, né? Porque a gente teve, a gente tem muitas decepções na vida e a gente não pode ficar preso nisso, né? Porque senão a gente não vai conseguir viver. A gente não vai conseguir ter uma vida feliz. A mesma coisa que a gente conversou na quarta-feira na live, que fala que a gente tem que, né? Viver, se tiver que pedir perdão, a reconciliação, a mesma coisa. A gente vai continuar, porque a Bíblia fala uma questão muito séria de que o mundo jaz no maligno. E esse mundo jaz no maligno. Então, uma coisa a gente tem que entender. As decepções a gente vai continuar tendo. E você tem que ter o seu coração e a sua mente preparado para isso. Mas quando você se prepara no Senhor, que você vai encarar a decepção de uma melhor forma, né? Que isso não vai mais roubar a sua energia, não vai roubar a sua força como roubava antes. Que a partir de agora você fala assim, ó, Deus sabe o melhor para mim. Se eu cair hoje, amanhã eu tô de pé, né? Se uma coisa deu errada hoje, amanhã vai ser melhor. E não ficar preso nessas questões do passado que vão fazer com que você fique doente, que você fique triste. Não é isso que Deus quer para minha vida e para sua vida. Então, hoje eu tenho certeza, você vai sair diferente dessa live. Né? Você que está me escutando aí, que vai olha... me escutar depois, né? Que vai ver essa live depois, que vai ouvir essa palavra depois, eu tenho certeza, isso vai ser libertador para sua vida. Deus vai abrir... Não, e olha que interessante, né? A gente aprende na nossa vida profissional sempre olhar para frente, sempre, né? E Jesus fala algo interessante, porque ele fala sobre o trabalho espiritual e a gente pode entender que também é o trabalho espiritual. Lucas 9:62, olha só o que diz, o Lucas 9:62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Uau! Esse versículo é tremendo. Entende? Então, o arado é o quê? O arado simboliza o quê? O trabalho. Lucas, capítulo 9, versículo 62. Jesus começa a falar o quê? Com os discípulos. Ele fala assim, ó, se algum de vocês não quiser seguir, se algum de vocês tiver problema em me seguir, se vocês estão aqui dispostos a me seguir, depois olham para trás e falam, não quero mais seguir, eu acho que não é isso para mim, não. Você coloca a mão no arado, você coloca a sua vida nesse trabalho e olha para trás. Agora a gente vai traduzir para a nossa vida cotidiana. Você começa um projeto e olha para trás. Então você nunca vai chegar firme nesse projeto porque você olhou para trás. Entende? Uma coisa é você falar, não, eu acho que isso aqui não é para mim, né? Ter certeza disso, pedir a Deus orientação. Outra coisa é você desistir porque você desiste das coisas, né? É quando a pessoa olha para trás. Então Jesus, quando começa a explicar para os discípulos, ele começa a dizer assim, ó, se algum de vocês que lança, que começa a trabalhar, que começa a ir firme e olha para trás, não é apto, né? Qual é a empresa que vai confiar um cargo grande, que vai confiar um cargo de responsabilidade a uma pessoa que está sempre olhando para trás, que está sempre desanimado, que está sempre falando, eu acho que eu era mais feliz não sei aonde. A empresa nunca vai chamar essa pessoa. Existem pessoas que não sobem na empresa, que não crescem na empresa, por quê? Porque elas olham sempre para trás.
Elas nunca olham para frente. Tem pessoas que não aceitam o não do cliente, tem pessoas que não sabem lidar com o não do cliente, tem pessoas que não sabem lidar com uma situação adversa na empresa, tem pessoas que precisam ser amadas na empresa para trabalhar na empresa, né? Então a gente está na empresa, nós estamos na empresa o quê? Para quê? Para trabalhar, para fazer o nosso melhor. Isso nós temos que fazer, o melhor. E nós temos que ficar ali na empresa até a hora que Deus falar, fique. Quando Deus falar não fique, aí nós saímos. E sempre pensar que Deus está te assistindo, faça o seu melhor. Exatamente. E quem vai cuidar, né? Quem vai cuidar é o Senhor. Então tem pessoas que estão assim, meu Deus, estão desesperadas, que parece que seguram aquilo na mão. E isso é muito desgastante. Quando você segura uma situação, quando você segura, é como se você estivesse segurando na sua mão, tivesse um potinho, e o seu emprego tivesse daquele potinho, o seu relacionamento conjugal, sentimental. Se a sua vida tivesse segura e você tivesse medo, né? Receio, sei lá, de pensar que, não, vão me roubar isso. Esse é o bem mais precioso da minha vida. Quando você começa a agir dessa forma, você está perdendo muito, porque vai haver um desgaste muito grande na sua vida quando você está preso a essas coisas. E a gente aprendeu há muito tempo, a gente tem ensinado as pessoas a se desprender do passado, a se desprender das coisas, porque é libertador isso, a gente consegue viver em paz, a gente consegue viver leve, você consegue sentir aquela leveza, porque Deus faz isso, porque nós estamos apoiados naquilo que Deus tem para nós, e não o que a gente pode fazer com as nossas próprias mãos. Deus sempre está por trás, e tudo que a gente faz, por exemplo, tudo a gente entrega o nosso passado ao Senhor, a gente entrega o nosso futuro, né? A gente entrega o nosso presente ao Senhor, sabendo que Ele está cuidando de tudo. Então você consegue viver muito melhor, a sua energia não é sugada, os seus sentimentos, as suas emoções não são sugadas, e você consegue viver muito melhor. Vamos acompanhar um outro versículo aí, muito, muito, muito forte da Bíblia, que está em Filipenses 3. Filipenses, né? Pode ler aí, pastor? 3:13. 3:13. Aqui diz assim, ó. Olha, irmãos, escuta bem esse versículo aí, hein, gente? Ó, presta atenção. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Olha isso! Olha que Deus tem para sua vida hoje! Exatamente. As coisas Quem que diz isso? E avançar para aquilo que o Senhor tem para mim. Porque assim, vamos entrar no contexto, quem que diz isso, né? Quem que diz? Quem fala isso é o apóstolo Paulo. Né? Então ele que acontece? Ele deixa para trás a vida de Saulo. O apóstolo Paulo deixou a vida de Saulo. Ele era Saulo, né? Quem era Saulo? Você sabe me dizer quem era Saulo? Vamos ver quem era Saulo. Saulo era o quê? O que Saulo prezava? Né? Saulo prezava por coisas que Paulo não preza. Saulo, o foco de Saulo era o quê? Era ele, o tempo todo, né? Já Paulo não. Paulo, o foco não é mais ele. O foco é Deus agora. Então, porque quando o nosso foco é a gente, né? Quando a gente tem um foco muito forte na gente, a gente não se permite nem errar, né? Paulo não. O foco dele é Cristo. Ele sabe que ele é uma pessoa que erra. Ele sabe que ele é uma pessoa que... Mas ele também tem consciência que ele tem que deixar a vida que era antiga, que é a vida de Saulo. O que ele fala aí no comecinho do versículo? Repete, por favor, o que ele fala no comecinho do versículo. Diz assim, ó. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Olha aí, ó. Olha, ele fala, não julgo que o haja alcançado. Ele tem consciência. E a gente também tem que ter consciência de que muitas coisas, nós não somos experts
e experts e falar assim, ó, não, eu alcancei tudo, eu consegui tudo, sabe, é tudo perfeito. Não, a gente tem que ter essa consciência, não que eu tenho certeza que eu não alcancei muitas coisas na minha vida. Eu tenho certeza que eu não fui bem-sucedido em muitas coisas na minha vida. Eu tenho certeza que eu deixei muitas coisas mal resolvidas no meu passado, na minha vida. Porque Paulo tinha uma questão na vida dele aí, que era muito importante. Ele vivia uma justiça própria, né? Lá em Filipenses 3, depois se você quiser ler, porque acho que a gente não vai... É muito versículo, né? Pra gente ficar vendo. Hoje a gente só vai citar. Ele era um cara que vivia a justiça própria dele, porque ele fazia justiça com as próprias mãos. O cara era um sanguinário. É o versículo 3, ó. É o versículo 3, do 4 ao 6, né? Eu até vou ler rapidamente, porque eu acho que é legal, né? Ó, o apóstolo Paulo dizendo, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Né? Então, aqui, o que ele está dizendo? Que ele fazia justiça com as próprias mãos, né? E quando não era com as próprias mãos, ele... Mandar matar, ele mandava matar. Ele consentia, né? A morte de Estevão, por exemplo, foi consentimento de Saulo, né? Saulo, ele era o Saulo aqui. Ele estava falando do velho homem, da velha pessoa. Ele estava falando de uma pessoa que estava sem energia, porque essa energia era roubada, né? O que roubava a energia dele é o quê? Porque ele vivia no passado, ele era Saulo. Né? Então ele decidiu... Ele perseguia o tempo todo. Ele perseguia o tempo todo. E ele parou de viver a justiça dele para viver a justiça de alguém mais poderoso que ele, que era Jesus Cristo. Então, né? Aí Paulo se torna o versículo 7 aí. Uma pessoa que amava, depois ele passa a ser, a partir do versículo 7, a gente vai ver aí, que Paulo passava a ser uma pessoa que passou a amar a justiça de Cristo. A partir do versículo 7, você pode ler. Lê aí, é do 7 ao 9. Lê do 7 ao 9. 7 ao 9. Lê você, do 7 ao 9. Eu? Tá. Tá melhor que a minha. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, ele... amar a justiça de Cristo, né? Porque aí ele se desprendeu todas as amarras, né? Que fez com que ele seja... que ele era uma pessoa, um perseguidor, né, dos cristãos. Ele passou, quando conheceu a Cristo, ele passou a ser uma pessoa totalmente amante da justiça de Cristo. Amém? Né? Porque ele se convenceu, ele entendeu que a justiça que ele vivia era uma justiça pautada na lei. Na lei. Né? Só que uma lei humana, uma lei que pode falhar, uma lei que não conhece o passado e só conhece um pouco do presente, mas não conhece o futuro. Então é uma lei que pode falhar. Né? Mas a lei de Deus, ela não falha, porque Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Então a lei de Deus, ela não falha. Então Paulo fez o quê? Ele pegou o conhecimento que ele tinha, Saulo, juntou com o conhecimento agora de Paulo e falou assim, o conhecimento que eu tinha não vale mais nada. Por quê? Porque eu recebi um conhecimento muito maior do que eu tinha. Né? Então o que eu tinha já não vale mais nada. Então o que acontece? O passado foi deixado de lado. A pessoa acha que... Totalmente atrás, na vida de... Tanto que ele mudou o nome, né? Não era mais Saulo, ele foi... Deus transformou até o nome. Então, e outra coisa, grandes homens da Bíblia, a maioria deles, não digo a maioria, mas vários deles, tiveram um nome
os nomes mudados. trocados, mudados, né? Por quê? Porque o nome antigo, ele levava um peso muito grande, né? Carregava a personalidade da pessoa, né? Então, quando a gente se aprofunda na palavra, a gente entende que a mudança de nome não era porque esse nome não é bonito, esse nome não está na moda, não. A mudança carregava de vida, uma carregava o passado, né? Porque Saulo era o quê? Perseguidor. Então ele era uma pessoa ruim, ele perseguia os outros, né? Aí ele se transformou em Paulo, que é uma pessoa perseguida, né? Ou seja, o perseguidor é uma pessoa má, porque o perseguidor pode perseguir qualquer pessoa, mas o perseguido é o que sofre a ação. Então o perseguido, vamos dizer assim, é o coitado, é a pessoa bondosa que não deve nada, por que está sendo perseguido? Não é o coitado, né? Olha aí, a palavra diz que não era o coitado. Não, mas o nome, né? O nome faz o quê? O significado do nome muda a situação, né? Muda, da pessoa. Você viu? Abrão mudou para Abraão. Não. Né? Jacó virou o quê? Israel. Porque Jacó era enganador, Israel o príncipe de Deus. Então, houveram mudanças dos nomes por causa da personalidade. Carregava essa coisa que estava também nos seus ombros, que era o passado. Né? Então, eu creio que hoje Deus tem uma libertação para todos aqui que estão nos ouvindo, assistindo, para aqueles que vão assistir futuramente, né? Eu tenho certeza que Deus tem algo. O nosso hermano da Colômbia, Bogotá, que está nos assistindo aqui. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. Então, eu tenho certeza que muitos lá na frente vão assistir, realmente vão ficar assim, impactados, porque o Senhor vai falar muito no coração, né? Vai falar muito no coração em relação a essa mensagem. Mas não é porque a mensagem é nossa, não, a mensagem é de Cristo. E ela carrega poder nisso, né? Então, essa mensagem, ela traz vida, ela traz mudança, ela traz transformação, ela faz a gente ver as coisas, né? Sua mente vai ser transformada nessa noite. Você vai se libertar de coisas lá do seu passado que estavam presas lá, que não deixavam você andar, que não deixavam você caminhar, que roubavam o seu dia a dia, que roubavam a sua energia, que roubavam a sua força, que deixavam você triste, que deixou você decepcionado lá atrás. Deus tem uma nova história para você. Vai ser algo tremendo. Depois da oração que nós fizermos aqui, né? Você vai viver coisas novas. Deus vai preparar coisas novas. Se era o emprego que você tinha, que você perdeu, você está triste, você está decepcionado por conta disso, que te roubaram, alguma coisa que te roubaram, que tiraram de você. Em nome de Jesus, a sua mente vai ser transformada nessa noite. Em nome de Jesus, nós cremos num novo de Deus para a sua vida. Né? Porque a Bíblia diz, né? Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar. Então, quem começou a obra na sua vida, se a gente tem certeza que foi Deus que começou essa obra, Ele vai completar essa obra. Vai completar. Só que no meio do caminho, o inimigo tenta atrapalhar, né? No meio do caminho, as forças malignas espirituais, elas tentam tirar a gente do caminho, né? Então, quando isso acontece, a gente perde um pouco de tempo, a gente fica fraco, a gente perde energia, né? Então, o que faz? O que rouba a nossa energia? São esses pontos que a gente está tratando desde das sextas aí, né? Qual foi o primeiro ponto que a gente tratou? Vamos lá, de novo. Olha só, o que roubou a nossa energia? O que rouba a nossa energia? O primeiro ponto. Reclamar. Reclamar. Quando a gente é reclamão, reclama de tudo, reclama do pão, da água, do bolo, não sei o quê, da comida, o tempo todo, né? Quando a gente reclama de tudo, de todos, a gente está gastando energia, né? Então, quando a gente reclama, a gente dá menos graça, menos agradece a Deus quando a gente reclama. E quando isso acontece, o nosso dia fica mais pesado. O segundo ponto que a gente falou. Pensar demais. Pensar demais. Aquela pessoa que pensa tanto que faz até fumaça na cabeça. Aquela pessoa que perde o sono pensando. Aquela pessoa que perde horas pensando. Aquela pessoa que antecipa o pensamento, né? O que é antecipar o pensamento? Ao invés de pensar uma coisa... tenho certeza que aconteceu isso. E nem aconteceu isso.
Eu tenho certeza que todo mundo aqui que está nos assistindo, eu também já fiz isso até uma vez, pensei, nossa, aconteceu isso, chegou lá, não tinha nada disso. Nada disso tinha acontecido. Aí eu falei assim, não, vamos deixar a coisa acontecer, né? Porque a gente vai pensar na frente. Então a gente para de pensar na frente e deixa Deus resolver por nós, né? O terceiro ponto, qual era? Agradar a todo Agradar a mundo. todos, né? Aquelas pessoas que fazem de tudo para Isso, agradar a o outra. vício de agradar a todos. Vício, virou um vício, né? Ou é o namorado que agrada muito a namorada, parece um tapete, ou a namorada que parece um tapete também para ele, ou é o marido que é um tapete, ou a esposa que é um tapete, ou é, sabe? Aquela Ou é pessoa que faz amigo, de tudo na família. amigas. Ou os filhos fazem a mulher, a mãe de tapete, o pai de tapetão, né? Alguma coisa assim, né? Ou a empresa faz a pessoa de tapete, suga, a pessoa não coloca limite, mas a pessoa quer agradar todo mundo, a pessoa larga tudo por coisas, né? Aí nessa quarta questão, aí a pessoa se dedica toda a energia dela, toda a vida dela, esquece de tudo para se dedicar ao trabalho. Não que você não tenha que se dedicar, tem. É, Excelente, sim. Só que tem pessoas que dedicam tudo, tudo, tudo. O tempo com a esposa, o tempo com os filhos, por conta do trabalho. Aí o que acontece? A pessoa perde, acaba perdendo o emprego. Aí fala, aí é que fica preso no passado. Porque aí fala é, assim, me dediquei toda a minha vida, todo o meu tempo, tudo que eu tinha de melhor para isso, para ganhar o quê agora? Né? E aí o que acontece? A pessoa fica presa nesse sentimento ruim. Isso causa uma coisa muito ruim, porque aí a pessoa começa a desejar o mal da geração inteira. E o é, mal não vai para outra pessoa, não vai para o trabalho, não vai para nada. O mal vem para ela mesma. Porque carrega um sentimento negativo de raiva, de ódio, de desilusão. Isso causa um mal, isso pode causar uma enfermidade na própria é. pessoa. Isso não é um benefício próprio, isso é um mal para si próprio que ela está carregando e que ela está. É como se fosse um imã que está vindo para a vida da pessoa. E aí ela não consegue viver, porque aí perdeu tudo. Aí a minha vida foi. Não, e as decisões, né? Aquelas pessoas que falam assim, nossa, por que que eu não fechei a porta e aconteceu um acidente? Por que que eu não fiz tal coisa? E por que? Fica o peso no passado. Ai, por que que eu não tomei tal decisão? Ai, por que que eu não fiz tal coisa? Está preso no passado. Ah, eu não consigo me conformar. Por que que eu perdi aquele emprego? Por que que eu fui Por mandado que, que eu não embora? disse, por que, que eu não disse sim? Por que, que eu não disse não? Por que, que eu não disse sim? O que você fez está feito. O que você tem que fazer hoje, que vai ser libertador para sua vida, é deixar o seu passado para trás. Você vai tomar uma decisão de deixar o seu passado para trás. Deixa para trás as coisas velhas. E a partir de hoje, você fala, eu tomo uma decisão na minha vida. No tempo da quarentena aqui, onde a coisa tá pegando mesmo, entendeu? É o momento que Deus preparou para você dar dar um passo de fé aí, porque Deus está aí, tá aí com você também. Ele E está te esse passo respeitando. aí, e esse passo de fé é para frente, não é para trás, né? Dá esse É passo para frente, frente. é para frente. Sempre para Prossiga o frente. alvo. Para o prêmio da soberana vocação. O É. próprio apóstolo Paulo aprendeu tanto isso de se libertar do passado, que ele falou: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, que está em Cristo Jesus. O cara se tornou, oh, meu Deus, ele para mim é o É. best-seller. Ele, Inclusive, ele é demais. Ele é demais. inclusive, eu tive a oportunidade de estudar sobre algo muito profundo, espiritual, que se chama espíritos aprisionados, né? Isso daí é uma coisa que é muito forte no mundo espiritual, porque a pessoa fica presa, às vezes ela nem consegue desvencilhar daquilo, né? Exatamente. Ela fica presa numa situação, ela fica presa num lugar onde ela recebeu uma resposta muito dura, ela fica presa num lugar onde ela passou uma decepção muito grande. Lá no passado, que acabou com a vida dela.
ou que ela ficou sabendo de algo, que aquilo... E ela ficou aprisionada lá, né? Ficou aprisionado lá. Então, esses espíritos, o que eles fazem? Eles levam essa pessoa emocionalmente a este lugar, eles ameaçam essa pessoa. Ó, eles prendem você pode... Eles prendem ela Prendem, nesse lugar. E ele fala assim, ó, você pode falar o que quiser, mas você é daquele jeito, porque naquele dia tal coisa aconteceu, né? Então tem uma situação que se chama espíritos aprisionados. Então são coisas que estão além das possibilidades humanas, estão além das nossas forças. E isso rouba a nossa energia também, né? E a única maneira de se soltar, de receber libertação disso, é através de Jesus Cristo. Desatando as ligaduras que estão no mundo espiritual. O que o Espírito de Deus faz? A gente não consegue enxergar, mas a gente consegue sentir. Por quê? A gente não consegue enxergar porque é um inimigo invisível. É igual o vírus que a gente está enfrentando, é invisível. Não vemos. Né? Por mais que eles consigam tentar ali ver no microscópio como que é o vírus, de que forma que tem DNA, etc. Mas eles não sabem a causa ainda do que pegou o vírus, como as pessoas estão pegando esse vírus, né? Chegaram até a dizer que o ar está contaminado por esse vírus, né? E que ninguém tem certeza de dizer sim ou não, ninguém tem total certeza disso, né? O espírito aprisionado é quando a pessoa fica presa num lugar e que quando ela passa por aquele lugar, ou quando a mente dela vai ali, ó, o coração dela, o emocional dela vai para ali, ela fica destruída. Ela volta a estaca zero, como diz o ditado popular, né? Então nós vamos orar hoje, nós vamos fazer uma oração para quebrar esse negócio aí. Para o Espírito de Deus te ajudar e para arrebentar esse cerco. A partir de hoje você vai começar a viver aí, ó. Anota esse versículo. Mas você vai precisar... Filipenses 3,13. Porque a partir de agora você vai olhar para esse versículo e vai começar a decretar ele na sua casa. Olha para ele e fala, agora é o futuro que Deus tem para mim. Eu vou começar a viver a gente tem acompanhado, Deus. A gente tem acompanhado há muitos anos várias pessoas que passaram por situações parecidas como essas aí, né? Porque a gente trabalhou numa mentoria espiritual. Então a gente foi cuidando dessas pessoas espiritualmente, porque sozinhas é bem difícil, né, enfrentar isso, até porque são guerras espirituais, são sonhos, várias coisas que a gente teve que compartilhar. Né? Teve gente até que ficou doente fisicamente por causa desse tipo de coisa, né? E a gente fez um trabalho de acompanhamento, de oração, de jejum, de desprendimento, de ajuda. Às vezes a pessoa ligava pra gente, vamos fazer um... A questão da pessoa se libertar muitas vezes do passado, ela precisa, é necessário que haja na vida dela uma mentoria espiritual. Tem muitas pessoas que não conseguem sozinhas e precisam de um acompanhamento, de uma mentoria para que elas possam ser libertas. E nesse caso, não é uma mentoria médica, né? Porque quando a gente precisa de um médico, porque Deus também fez os médicos para cuidar, né, do nosso corpo e tal, mas existem situações que o médico não consegue ir até lá, porque são situações espirituais. O médico ele não tem esse embasamento espiritual. Ele tem um embasamento físico, científico, mas emocional, espiritual, ele não tem. O emocional até ele tem um pouco agora. Ele tem estudado isso, tem visto. Tanto que o médico, quando você vai no médico e está com algum sintoma de alguma coisa, ele pergunta, você tem tal doença? Sua família teve? Alguém da sua casa teve? Ele começa a buscar na geração se essa doença, né, existe lá atrás. Né? Porque há uma importância muito grande nisso. Também por causa da hereditariedade, né? Ela vem, né? Então, é algo que Deus tem trabalhado na nossa vida e eu tive a oportunidade de estudar essa parte que é muito forte, né? E para fazer um trabalho desse tem que jejum, oração, muita determinação, a pessoa tem que conhecer a palavra de Deus mesmo, né? Por quê? Porque a pessoa é liberta, a vida dela muda. A vida dela que está de ponta cabeça, Deus coloca ela de pé. Muda, né? E eu tive a oportunidade de passar por
uma situação de libertação, né? Por quê? Porque Deus faz esse trabalho. Esse trabalho Eu sou tremendo. tem muitos testemunhos, mas meu testemunho em relação à libertação de sonhos, porque eu tinha sonhos ligados ao passado que me prendiam e eles vinham e atormentavam mesmo. Depois que eu fiz a libertação dos meus sonhos, foi algo assim tremendo, porque eu fiquei liberta disso e nunca mais teve. Então, assim, era uma coisa que me perseguia mesmo. E a gente precisa de passar mesmo por um processo de oração, de jejum, para que a gente possa, né, ficar liberto dessas coisas. E é uma coisa muito ruim, porque nos atormenta. É algo que atormenta do passado. Então, transforma totalmente. Então, eu sou testemunho vivo dessa situação. E hoje o Senhor tem um começo, hoje é um começo de tudo, né? Que vai ser algo que o Senhor vai transformar mesmo, vai começar a partir de hoje, transformar, né, a sua vida, dessa vida que, dessa coisa que tem te roubado aí, né? De viver no passado, para que você tenha uma vida assim, a partir de agora, que vai ser olhar para frente, olhar para um futuro que Deus tem para você, que Deus tem preparado para você. Até hoje você foi roubado, a partir de hoje, essas ligaduras vão começar a se desatar da sua vida, em nome de Jesus. E nós vamos orar por isso, né? Vamos orar então? Amém. Daqui a pouco a gente vai encerrar, vamos já orar. Então a gente convida você a fechar seus olhos quando você estiver aí. Nós vamos fazer uma oração para que Deus trabalhe na nossa vida, confirme toda essa palavra que a gente trouxe aqui, que não é nossa, é uma palavra de Deus. Nós, como seres humanos, não temos nada para dar, mas Jesus tem, né? Então, eu queria que você orasse agora e nós vamos decretar a libertação, o desprendimento. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós unimos a nossa fé com a fé dessas pessoas, Pai, que estão nos assistindo nesse momento e aquelas que vão também assistir depois. Espírito Santo de Deus, nós declaramos em nome de Jesus, através do sangue de Jesus, Pai, que essa pessoa se solte, se largue desse passado, Pai, que essas ligaduras sejam desprendidas, sejam quebradas essas correntes, em nome de Jesus, Pai. Porque a Tua palavra diz que o nome de Jesus tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Então nós decretamos em nome de Jesus que toda ligação com o passado, Pai, seja ela através de relacionamentos, seja ela através de amizades, seja ela, Senhor, através de trabalho, seja ela familiar, seja ela de problemas, em nome de Jesus agora, nós quebramos em nome de Jesus, sejam elas espirituais, nós decretamos o fim, Senhor, de qualquer tipo de sofrimento, Pai. Essa pessoa que olhou para trás, essa pessoa que continua vivendo no passado, que não consegue se desligar, não consegue ter uma vida boa, não consegue ter uma vida abençoada. Essa mulher, este homem, Pai, que são até casados, Senhor, mas tem uma vida, às vezes vem os pensamentos do passado com antigas pessoas, em nome de Jesus, Pai, nós quebramos agora, porque agora é uma nova vida, é uma nova história, uma nova situação, liberta agora em nome de Jesus essa pessoa, Pai. Derrama a tua graça, traz o alívio, Senhor. Toca lá, Senhor, em nome de Jesus, toda ferida que foi causada no passado, seja ela, Senhor, espiritual, emocional, mental, física. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora e pedimos que o teu Espírito Santo, Pai, venha sanar, venha ajudar essa pessoa a levantar a sua cabeça, essa pessoa que perdeu o emprego na pandemia, essa pessoa que está, Senhor, com a cabeça virada, que está pensando, eu não sei o que eu vou fazer, eu tô sem nada, tô sem dinheiro, eu tô perdido, eu tô sentindo uma sensação de perda. Em nome de Jesus agora, essa pessoa que está pensando em voltar para o passado, essa pessoa que está olhando para voltar, a tua palavra diz, o Senhor Jesus disse aos discípulos, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus, Pai. Então o Senhor nos ensina que nós não podemos ficar olhando para trás, nós não podemos lamentar, nós não podemos fazer como a esposa de Ló fez, olhou para trás e virou uma estátua de sal, mas nós pedimos a tua graça, a tua infinita misericórdia para nos ajudar,
para nos fortalecer, para nos dar vida, para que a gente venha vencer o passado, porque a gente tem algo grande no futuro, Senhor. Nos ajuda nesse presente, nos ajuda, Espírito Santo, fortalece cada um agora em nome de Jesus, levanta a cabeça de cada um, Senhor, e dá vitória em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Amém. Amém. Então, você que não está nos ouvindo, pode falar. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, que Deus te fortaleça grandemente, que Deus te dê muita força aí, que Deus te fortaleça grandemente, né? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde nos acompanhe. E que você levante a sua cabeça, levante a sua cabeça. Eu não sei se é Viviane, eu não sei, é Vi, que deu uma palavrinha aí com a gente. A gente gostaria de conhecer você, né? Tivemos a oportunidade de falar com você, que eu tenho acompanhado, dizendo que a palavra tem sido uma benção na sua vida. Seja bem-vinda aqui. Se a gente não te conhece, né? Nós gostaríamos de conhecer, né? Eu não sei, uma pessoa que falou no comecinho aí, eu não peguei, né, direito quem é essa pessoa. Nós vamos orar por você. Se manifesta aí. Se manifesta aí pra gente. Para que a gente Se você possa estiver online ainda, colocar você, se manifesta aí, né? Ainda para que a gente possa orar, colocar você nas nossas orações aí, porque está sendo uma benção. As madrugadas. Ah, foi você, Flá. É Flá. Quem é a Flá? Flávia. É a Flávia? É a Flávia. É a Flávia. Sim. Ai, manda o João. Você a gente já tá orando. Você a gente já tá orando, viu? A gente já ora por você, Flávia. Você já tá na lista já. A gente já ora. As orações a gente tem colocado, né? As madrugadas aí, tá sendo uma bênção. Tem um grupo de orações aí, né? De oração aí nas madrugadas, né? Orando por todas as pessoas aí, né? Então, amém, Flávia. Seja bem-vinda aí. Mas você a gente já ora. Isso, e fica firme aí. Que Deus abençoe vocês. Que Deus guarde vocês tremendamente, né? E que o Espírito Santo possa te levantar. Porque eu acho que esse momento que nós precisamos é de uma palavra para nos levantar, para nos erguer, para dizer que há esperança no meio dessa guerra e há esperança no meio dessa bagunça que a gente está vivendo aí, né? Por quê? Porque Cristo é a nossa esperança, porque Cristo é a nossa vida, né? Vamos deixar um beijo para todos aí, então? Faz um coração daí que eu faço daqui, dá para grudar o coração aí? Não, faz um aí, faz um. A gente faz um coração para cima e para baixo, né? Bonitinho. Deus abençoe vocês aí. Deus abençoe vocês. Obrigado por acompanhado aí, todos vocês. Amém? No domingo a gente está lá na igreja, né? No domingo a gente E domingo 10 da manhã, hein? Domingo 10 da manhã, nós estaremos de novo nessa live abençoada aí. Isso aí. Deus abençoe domingo, vocês. Tenham uma boa noite. Deus abençoe. Beijo grande no coração de vocês. Beijo grande aí para vocês. Fiquem na paz, hein? Com Deus. E levanta a cabeça. Olhar para o futuro, deixar o passado de lado. Esquece do passado, esquece. Deus tem coisas grandes. Deus tem coisas novas. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Fica na paz. Beijo a todos.